Vamos fazer a nossa prece inicial? Feche teus olhos. Essa prece, essa canção servirá não somente como prece, mas também como introdução para o nosso tema de hoje. Então feche teus olhos, abre teu coração, se prepara para as vibrações de luz que com certeza vamos receber nessa noite. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. É isso aí, meus irmãos. Essa canção que introduz o nosso assunto de hoje é uma canção chamada-se Aos Pés do Monte, né? E não por acaso ela tem esse nome, porque ela se refere ao Sermão da Montanha, né? Aos pés da montanha. E só para vocês terem uma ideia da importância do Sermão da Montanha, existe uma frase do Gandhi que diz o seguinte: se perdessem todos os livros religiosos da humanidade e se só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, para vocês terem ideia do que significou o Sermão da Montanha, né, em termos de importância, de direcionamento do nosso ser. E essa canção, ela começa com a seguinte frase: um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração de repente se renova e aí eu sinto a esperança invadir o meu ser. Esperança, né? Será que a gente tem sentido? Será que a gente está com saudade da esperança? Quero ser manso, quero ser limpo, ser justo e o que mais? E pobre de espírito ser. E é nessa expressão, pobre de espírito, que a gente vai se atentar a partir de agora. Parece que ser pobre de espírito é algo ruim, mas no Evangelho é algo extremamente bom, né? A origem desse termo, pobre de espírito, vem do hebraico, né? E foi dita por Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus, né?
E o que isso tem a ver, Eduardo, Sermão da Montanha, Pobre de Espírito, com o tema de hoje? A gente não ia falar sobre desapego? Sim, tem tudo a ver. Mas para que a gente entenda essa relação, nós vamos agora entender o significado dessa expressão, pobre de espírito. Em hebraico, significa aquele que se inclina quando o vento passa. Então, olha só, na região em que Jesus falou o Sermão do Monte, era uma região que havia muitos arbustos, né? Muitas pequenas árvores. Então, Jesus comparou os arbustos que se inclinavam ao favor do vento com as pessoas que eram bem-aventuradas. E o que é se inclinar ao favor do vento? Se inclinar ao favor do vento é a gente desapegar das expectativas criadas por nós, quanto a tudo que nos acontece, quanto a todos que nos cercam. É a gente aprender a dançar conforme a música, né? Ou como diz a lição, aprender a nos mover conforme sopra o vento. Imagina você, o que aconteceria se os arbustos de repente resolvessem se mover contra o vento, ao invés de a favor dele? O que aconteceria? Eles quebrariam, né? E é o que acontece conosco quando nos movemos contra o fluxo natural da vida e contra o fluxo natural de cada um que nos cerca. Também quebramos, né? Como os arbustos, mas a gente não quebra fisicamente. A gente quebra emocionalmente. E isso é causado pelo apego. E é aqui que está a grande relação, né? Dessa passagem com o tema de hoje. Sabe aquela canção que diz mais ou menos assim: ando devagar, porque eu já tive pressa, e leva este sorriso, porque já chorei demais. Então, essa canção, a história dela, né? Quem narra essa letra se compara a um velho boiadeiro, né? Naquele trechinho que diz assim: como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Então esse velho boiadeiro é o retrato perfeito do desapego. É de alguém que compreendeu como se toca os dias, da mesma forma como se toca a boiada. Não se toca com agressividade, vai se contornando, vai se conduzindo, e é por isso que ele anda devagar, porque ele já teve pressa, e é por isso que hoje ele sorri, é porque ele já chorou demais. Então é o retrato do desapego. Desapegado é quem não briga com a vida, mas quem baila com a vida, né? Mas existem vários tipos de apegos, e hoje a gente vai tratar de 3 em especiais, né? Que no meu modo de ver são os principais. É o apego às pessoas, é o apego aos bens e, por último, é o apego ao que eu não sou ou ao que querem que eu seja, né? Então nós vamos começar falando do apego aos bens. E aí eu vou recordar uma historinha que eu contei no último vídeo que eu soltei, né? Essa historinha, ela é muito perfeita para esse momento, né? De apego aos bens. Então diz o seguinte: havia um viajante que tinha como missão descobrir qual era o mais sábio de todos os sábios, né? E aí esse viajante soube que esse homem, um senhor, morava no alto de uma montanha. E então ele aceitou o desafio de ir até essa montanha e de escalar essa montanha, de passar dias e noites, porque era um lugar muito isolado, naquela expectativa de que fosse algo grandioso. Imagina a casa do homem mais sábio, como vai ser. Só que, para surpresa dele, ao chegar naquele local, ele se deparou com uma casinha muito simples. E tão simples quanto a casinha era quem morava nela. Era um senhorzinho de veste simples, de trejeito simples. E ele chegou até a pensar que estava no lugar errado, né? Então,
convidado a entrar naquela casinha por aquele senhor, ele, ao entrar naquela salinha, naquele cômodo tão pequeno, se deparou com uma mesinha, havia uma cadeira e havia uma caminha no canto. E então ele, sem conter aquela frustração, perguntou ao sábio: mas onde estão os teus bens? E o sábio perguntou de volta: onde estão os teus? E ele disse: os meus? Não, os meus bens, eu só estou aqui de passagem. E o sábio disse: eu também. Eu também. Onde estão os teus bens? Onde estão os teus bens? Os seus bens? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Onde estão os teus bens? Você já ouviu aquela frase que diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração? Quem disse isso? Jesus. Onde? Quando? No Sermão do Monte, por incrível que pareça. E aí ele diz algo mais. Olha a preciosidade do que ele diz sobre o apego aos bens. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. E aí, meus irmãos, eu falei que esse estudo mexeu muito comigo, né? Eu fiquei pensando em tudo que está acontecendo, né? E eu pensei também, como apegado que eu sou, que todos somos, né? No prejuízo material que a gente está tendo, né? Diante de tudo que está acontecendo. E aí eu me perguntei: estamos perdendo todos os nossos tesouros? Ou estamos redescobrindo o real significado da palavra tesouro? O que você acha? Sabe aquela canção que diz: quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar no coração? Ele pergunta: quanto que custa? Qual é o preço de um sorriso? Alguém já comprou um sorriso? Se eu te perguntasse qual que é o preço do sorriso do teu filho? Quanto vale? Qual é o preço do abraço da tua mãe? Ah, mas eu tô com uma saudade de abraçar, Eduardo. Eu pagaria até o que eu não tenho. Quanto que vale o ombro de um amigo? Quanto custa estar no colo de Jesus? Coisas que às vezes têm um valor tão alto, mas tão alto, que não se compra com dinheiro. E nos faz então ressignificar o sentido de tesouro, entendendo que muitos de nós somos mais ricos do que imaginamos. Por falar em rico, nos lembra Kardec sobre essa questão do apego. Os males deste mundo estão relacionados às necessidades artificiais que criamos para nós mesmos. Olha aqui que ele falou, gente, que muitas vezes o mal que nos aflige está relacionado às buscas, às ansiedades que a gente tem de coisas artificiais que a gente não precisa, é o famoso supérfluo. Aquele que sabe limitar e educar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se de muito sofrimento nessa vida. Pois, essa para mim é uma das frases mais lindas de Kardec, pois o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Guarda isso no seu coração. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E aí eu me lembrei, vendo essa frase, de uma tirinha, né? Essas tirinhas que a gente vê de desenho, né?
que tinha dois meninos. E aí um menininho simplesinho chegou para o outro e falou assim: oi, eu tenho um biscoito. E o outro olhou com desdém e falou assim: grande coisa. Eu tenho um carro novo, uma casa grande e um armário cheio de roupas e brinquedos. E o outro olhou e falou assim: mas você tem um biscoito? Ele disse: não. Então toma metade para você. Quem é o mais rico? O mais rico será sempre aquele que compartilha, aquele que doa, que faz do desapego oportunidade de amar. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar pro lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do teu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? E o que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Olha só. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na humanidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? Ou muitas vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa estrada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Brotar do coração. É isso aí. Talvez a chave esteja na simplicidade, né? Talvez. Será? E agora, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre o apego da moda, né? Eu chamei de apego da moda porque é o apego que a gente mais vê acontecendo por aí, né? É o apego ao que eu não sou. É o apego ao que tentam me convencer a ser. Eu explico melhor. Esses dias, eu assisti uma live do Rossandro e de um educador executivo chamado Ale Prates. E esse educador, ele disse algo formidável. Olha o que ele disse, gente. Abre aspas. A indústria da motivação construirá uma geração de frustrados. Fecha aspas. Repito. A indústria da motivação construirá uma geração de frustrados. E quando ele disse isso, ele se referia à quantidade de cursos de motivação
que às vezes estão sendo criados não para motivar, mas para ganhar dinheiro, né? Não estou dizendo que são todos, mas muitos a gente vê isso. E principalmente a quantidade de pessoas que fazem esses cursos acreditando que o curso vai transformar a sua própria vida. Como se fosse vendido naquele final de semana do curso uma fórmula mágica para a reforma íntima. E eu vou sair como um novo ser. E veja bem, eu não estou criticando esse tipo de proposta. Eu conheço pessoas que trabalham com isso maravilhosas e que realmente têm um propósito maior. Mas talvez grande parte incentive as pessoas a buscar o sucesso pelo sucesso, a buscar o crescimento pelo crescimento. E quando a gente busca o sucesso pelo sucesso, a gente está com uma bomba relógio emocional nas mãos. Sabe por quê? Porque de duas uma. Ou essa pessoa vai se frustrar porque ela não vai alcançar o seu objetivo material, simplesmente porque acontecem coisas alheias às nossas forças. O que a gente está passando hoje é uma prova disso. Esses dias eu vi uma reportagem de uma moça, coitada, que ela preparou 7 anos para abrir um negócio. E assim que ela abriu, saiu o decreto proibindo, né, a circulação de pessoas por conta da quarentena. E o negócio que ela preparou durante 7 anos quebrou em 48 horas. Então, o que fazer diante disso, né? Circunstâncias além das nossas forças. Se ela vive em função do sucesso pelo sucesso, ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar. Porque não chegou àquilo que foi prometido a ela. Ou pior, quando ela conseguir, quando algumas pessoas conseguem, né, o sucesso material, talvez depois de uma vida inteira buscando isso cegamente, passando por cima dos outros, enfrentando o que fazia, varando noites de trabalho, perdendo a saúde, essa pessoa descubra no fim da vida que é como diz aquela canção, não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É isso que nos traz grandeza e felicidade. É a nossa transformação como ser humano, enquanto a gente percorreu a jornada, né? Vocês já se perguntaram por que bilionários, como por exemplo Bill Gates, Warren Buffett, por que esses caras que estão entre os mais ricos do mundo, os mais bilionários do mundo, de repente resolveram doar 90%, 95%, 99% do seu patrimônio para as causas sociais? Por quê? Uma vida inteira para juntar todos aqueles bilhões, aí simplesmente eles vão lá e doam. E além de doar, eles dedicam todo o seu tempo para caridade. Justo naquela fase que a gente fala assim, quando eu aposentar, eu vou aproveitar o dinheiro que eu juntei. Vou curtir tudo que eu quero. O que leva essas pessoas a fazerem isso? Será que seria pensando em comprar um pedacinho do céu quando eles partirem? Você acha mesmo que talvez um homem inteligente como Bill Gates, por exemplo, acredita nesse tipo de troca? Então, me lembrou, o pensamento dele talvez seja muito mais parecido com aquele trechinho daquela canção nossa, né, que fala sobre o céu e o inferno, que diz assim: portanto o inferno será somente onde o céu não puder estar. Portanto o inferno estará somente onde o amor não vibrar. Se serei feliz do lado de lá, só vai depender do meu semear. Acho que tem muito mais disso, né? Nessa proposta dele. E aí, esses dias, eu estava vendo um documentário dele, né? Na verdade, um programa de entrevistas dele com a sua esposa, né? E além de doarem, se comprometerem a doar praticamente toda a sua fortuna,
eles criaram uma campanha chamada Giving Pledge, onde eles tentam convencer, eles convidam outros bilionários a se comprometer a doar pelo menos metade das suas fortunas à caridade, seja em vida ou seja após a vida. E aí talvez você fale assim, Eduardo, mas quem que vai aderir a essa campanha, né? Ainda mais bilionário, né? Esse povo materialista. E se eu te falar que tem quase 150 bilionários que já aderiram a essa campanha? Sabe como tudo isso começou na vida do Bill Gates? Começou numa viagem que ele fez para a África, né? Em 93, ao lado da mulher dele, para poder ver os animais na savana. Só que quando ele chegou lá, embora tenha toda a beleza dos animais, toda a beleza do pôr do sol na savana, ele não conseguiu ficar bem, porque embora houvesse essas belezas, havia também muita tristeza do povo pobre, miserável, né? Que embora vivesse naquela situação precária, não deixava de sorrir. Então aquilo mexeu muito com ele e com a esposa dele. E ele disse que enquanto ele caminhava por uma praia, depois de visualizar aquela situação, ele compreendeu o real sentido da vida, né? E que sentido é esse? É o sentido de que estamos todos interligados. E quando a gente compreende isso, a gente não consegue estar bem se eu sei que tem alguém que não está. Eu não consigo simplesmente entender porque sobra no meu prato e falta no outro sem fazer nada. E eu compreendo que o bem do todo também faz bem a mim. E que a dor do outro também é minha dor. Então, no fundo, quando a gente fala de apego aos bens materiais, de apego a ser o que os outros pensam, querem que eu seja, a gente tem que ter algo em mente. Não é sobre a questão de quanto mais eu tenho. Não é sobre isso. E sim sobre quanto maior eu me tornei, independente do que eu tenho ou não. É como diz aquela canção linda do Milton Nascimento. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. E é verdade. Somente o tempo vai revelar quem somos. Se somos maiores do que éramos antes, estaremos ricos. E atrás dessa riqueza
de algo que tem valor, de algo que não tem preço, que a gente deve viver. E agora que a gente falou um pouquinho sobre esses dois apegos, nós vamos falar talvez da parte mais importante, né? Ou daquela com que a gente mais tem dificuldade de desapegar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o apego às pessoas. E aqui eu subdividi em 3 frentes, né? Pega teu lenço, porque desapegar das pessoas não é fácil. Não é fácil. Então eu subdividi em 3 frentes. Primeiro, o apego por aqueles com quem eu convivo. Segundo, o apego com aqueles que eu deixei de conviver. E terceiro, com o apego daqueles que partiram, né? Fisicamente falando, dos que já desencarnaram. Então, primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o apego àqueles com quem eu convivo. E aqui eu me refiro às relações entre nós e os nossos parceiros, entre nós e os nossos amigos, entre nós e os nossos familiares. O apego nessas relações é um grande destruidor de afetos. Porque o apego, ele sufoca, ele aprisiona, ele tira do outro o direito e a alegria de viver. Eu queria começar esse assunto contando uma historinha para vocês. Essa história é a história do Pássaro Encantado, de Rubem Alves. Eu vou encurtar, simplificar e adaptar. Essa história do Pássaro Encantado é uma história que acontece entre uma menina e um passarinho que era encantado. Ele era encantado por quê? Porque essa menina, embora tivesse uma gaiola onde esse passarinho morasse, a portinha dessa gaiola sempre permanecia aberta. E diante dessa liberdade que o passarinho tinha de poder voar, havia uma troca maravilhosa entre ambos, porque o passarinho, ele voava, né? E aí ele ia conhecer florestas, ele ia conhecer mares, ele ia conhecer lugares lindos onde a menina nunca poderia estar. E aí quando ele voltava daqueles lugares lindos, ele contava para a menina, através do seu canto, sobre aqueles lugares. E ela quase que conseguia se transportar para aqueles lugares. E quando ela dormia, ela sonhava que ela estava voando junto com o passarinho naqueles lugares. Mas acontece que ela tinha tanto apego, tanto amor, que é coisa bem diferente, tanto amor, tanta vontade, amor não, tanta vontade que aquele passarinho ficasse perto dela, que ela transformou aquilo em apego. E aí ela disse para ele o seguinte: mas eu não quero que você voe, eu não quero que você vá, eu gosto tanto de você perto de mim. E ele disse: mas eu preciso ir porque a saudade vai me mostrar que é gostoso retornar. Eu preciso dessa saudade para que a nossa relação tenha toda essa mágica. E então ela tem a péssima ideia de um dia fazer o seguinte: enquanto o passarinho dormia, ela tranca a porta da gaiola. Então esse passarinho depois acorda e olha aquilo e diz para ela: eu não acredito que você fez isso. Perdeu todo o encanto da nossa relação. Assim eu não vou poder mais voar, não vou poder mais ver o que eu via. E o passarinho então, com o passar dos dias, foi se entristecendo, perdendo as plumas coloridas. Ele esquecia, não sabia mais cantar, porque ele não ia mais a lugar nenhum. Se tornou a cinza e começou a adoecer. E a menina, percebendo a besteira que havia feito, então, chorando, pede perdão a ele. E aí ela abre a gaiolinha e diz a ele: vá, pode voar, me desculpa pelo que eu fiz. E então o passarinho alça voo e diz: que bom, porque agora eu vou saber novamente o valor do nosso amor, porque a saudade vai voltar a nascer dentro de mim. E essa saudade vai fazer com que eu tenha vontade de voltar para o ninho, para a gaiola do seu coração. Então, trazendo para a nossa realidade, né? Quanto mais eu aperto, quanto mais eu seguro as pessoas, menos eu tenho. E às vezes quem está ao meu lado
também precisa de um tempo só, né? Talvez para atravessar o seu próprio deserto. Então, às vezes eu exijo muito de um amigo, exijo muito de um parceiro, né? Ah, mas aquele amigo sumiu. Ah, mas aquele amigo não faz mais aquilo que fazia antes. Talvez ele só esteja enfrentando seu próprio deserto. E é extremamente difícil e dolorido a gente enfrentar o deserto. É um momento muito solitário. É um momento nosso com Deus. Porque é um momento que a gente para refletir sobre os nossos próprios passos, sobre as nossas próprias escolhas. E respeitar isso é amor. É amor. Deixar a portinha da gaiola aberta para que as pessoas que me cercam também conheçam outros céus, tenham a possibilidade também de conhecer outros pássaros. Por que não? Por que eu quero aquela amizade só para mim? Por que eu quero aquela relação só para mim? Porque é bonito mesmo. Bonito é quando alguém tem a liberdade de escolher voar para outros ninhos, buscar outros céus, mas ela escolhe ficar, porque ela se recorda do aconchego daquela relação que acolhe e não sufoca. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo tem uma música que diz o seguinte. Ela retrata perfeitamente essa parábola. Eu vou contar só um pedacinho, né? Então, ele diz assim. Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus, e a Deus eu disse sem razão, que a minha companhia era solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada amanheceu e anoiteceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são Deus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. Olha só o que diz o filho pródigo. O fogo me queimou, mas ele me aqueceu. A luz me cegou, mas ela me fez ver Deus. E eu pergunto para vocês imaginam se o pai, nessa parábola, não tivesse permitido ao filho ir? Imagina se ele tivesse aprisionado. O quanto teria retirado daquele ser a oportunidade de vivenciar e de experienciar a situação da dor como instrumento de transformação. Então, muitas vezes, amar é permitir que se vá quem deseja ir, mesmo que doa. Dói. Eu sei que dói, mas muitas vezes é mais amor deixar partir do que querer que fica, né? Mas Eduardo, e se alguém se foi da minha vida? E se alguém me abandonou, deixou de ser meu parceiro? Eu tinha uma relação de confiança, deixou de ser meu amigo. E agora eu não consigo esquecer isso, sabe? Toda vez que eu lembro, me dá ódio, me dá raiva, me dá mágoa. E aí nós temos o nosso segundo tipo de apego, às pessoas, que é o apego a quem eu deixei de conviver e passei talvez a odiar. E aí eu não convivo fisicamente, mas no pensamento direto, um convívio tóxico. Porque o ódio também é uma forma de apego. A mágoa também é uma forma de apego. E nesse caso, o desapego
consiste em perdoar. Então eu vou fazer uma dinâmica com vocês, certo? Se algum de vocês passa por isso, é o exercício do perdão. É muito simples, mas funciona para muita gente. E talvez possa ser a tua forma de desapegar. Então vamos lá? Eu vou pedir para que você feche teus olhos. Feche teus olhos e visualiza aquela pessoa que te causou dor. Entre em contato com esse sentimento. Relembre o que ela te fez. Sinta aquela dor. Permita-se, mesmo que seja dolorido, relembrar, mas é importante, tá? Então agora você vai imaginar de olhos fechados que você está frente a frente com essa pessoa. E agora você, olhando para ela, começa a perceber que algo acontece. Essa pessoa começa a diminuir de tamanho. E não só de tamanho, ou ela começa a rejuvenescer, a diminuir da idade também. E ela vai diminuindo, até ficar do tamanho de uma criança bem pequena, de cerca de 3 anos de idade. Apenas 2, 3 anos de idade. E você olha aquela criancinha e você se permite ficar olhando para ela por alguns instantes. E no momento em que você observa aquela pequena criança, seu coração começa a se abrir e você começa a enxergar uma pureza que antes não via naquele pequeno ser. Se você conhece a história ou imagina como tenha sido a história daquela criança, procura visualizar situações que essa criança esteja enfrentando. Faltas, dores, feridas. Não para justificar o que ela te fez, mas para compreender. E depois que você compreendeu, agora você vai pegar essa criança no seu colo e você vai permitir que os bracinhos dela envolvam o seu pescoço. E agora que o seu coração está mais aberto, você vai olhar para aquela criança e vai dizer o seguinte: eu vejo você. Eu compreendo que a gente fere onde fomos feridos. E por isso eu te liberto de mim. Pode ir. Eu te liberto. Repita. Eu te liberto de mim. Você pode fazer esse exercício quantas vezes você achar que seja necessário, tá? Na recomendação que eu vi é que as pessoas façam ele por 21 dias seguidos. Mas eu acho que para perdoar é uma coisa muito particular, então talvez demore meses, anos. Mas esse exercício é muito poderoso. Por fim, pessoal, é com extremo respeito que a gente vai falar sobre o apego às pessoas que partiram fisicamente desse plano, né?
Eu não vou me adentrar com muita profundidade nesse tema, porque a gente já falou sobre isso na última live com a Rosana, né? Tá lá no YouTube se alguém perdeu. Mas o que eu tenho para dizer para você, que talvez ainda esteja sentindo essa vontade, esse apego, essa dor, essa saudade que machuca de quem partiu, é que cada passarinho tem seu tempo entre as estações e nenhuma estação dura para sempre. Eduardo, mas no meu caso, o passarinho partiu tão cedo. Mas eu digo para você, o que é relevante para a gente desapegar é permitir a esse passarinho voar, sabe? Não ficar aprisionado nos nossos pensamentos. É compreender que não é sobre o tempo que se ficou, e sim sobre o quanto se amou, ainda que tenha sido por poucas horas de vida, por poucos anos. Sabe por quê? Porque se houve amor, o vínculo se tornou eterno. Se houve amor, as almas se entrelaçaram. E se houve amor, não há tempo que separe. Mas eu sinto tanta falta, Eduardo, por ter perdido. Eu sei, meu irmão. Eu sei, minha irmã. Mas toda sensação de perda vem da falsa sensação de posse. E ninguém nos pertence. Ninguém nos pertence. Então, lembre-se, o amor permite o voo. Não se sofre porque se ama. Se sofre porque se apega. Se apegar é querer ter alguém para si. É querer ter para si algo que nunca foi nosso. Se apegar é desconfiar da sabedoria do destino, que traz e leva cada ser no tempo exato e não no nosso tempo. Amar é dar asas, se apegar é cortá-las. Amar é dizer, eu quero que seja feliz. Apego é dizer, eu quero que me faça feliz. O apego sempre dói. Sempre, sempre, sempre. Porque ele é pesado. Porque na ânsia de acorrentar o outro, eu acabo acorrentando a mim mesmo. Me aprisionando à infelicidade. Por pensar no que poderia ter sido e não foi. O amor não. O amor é o mais leve de todos os sentimentos. Porque ele agradece. Não é que não vai doer, mas quando há amor, a última lágrima é sempre de fé e de libertação, porque o amor confia. Confia que haverá sempre um verão esperando por cada andorinha que parte. E por isso, no final, o amor permite que se volte a sorrir, porque ele compreende com lucidez a seguinte verdade. Sei que a dor aperta, mas o amor liberta e dá asas para quem precise um voo alçar. Se olhar além do que os olhos veem, saberá que cada alma ocupa o seu lugar. Quantas vezes eu disse amor sem saber perdoar. Quantas vindas é preciso para entender que a vida é outra chance de recomeçar. Quantas vezes
vezes eu disse dor, sem saber o que é perder. Quantas vindas é preciso pra entender que amar é bem mais do que corresponder. Sei que a dor aperta, mas o amor liberta e dá asas para quem precise um voo alçar. Se olhar além do que os olhos veem, saberá que cada alma ocupa o seu lugar. O seu lugar. O seu lugar. E é isso, meus irmãos. Muito desapego, muita sabedoria para saber qual tipo de riqueza buscar, muita sabedoria para tornar teu ninho tão acolhedor e tão cheio de amor, ao ponto de todas as pessoas que passem por nós quererem volta e meia se aconchegar nele. Um beijo no seu coração, um beijo na sua alma. Obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado por me permitir entrar um pouquinho na sua casa e principalmente no seu coração. Muita luz, muita paz, uma noite maravilhosa e uma estrada mais bela ainda. Beijo. Fiquem com Deus.